Hoje eu quero começar te apresentando uma palavra que eu quero que você guarde e observe como ela vai se desenvolver no decorrer do episódio e que você vai começar a ver por aí, né? Essa palavra é middle sense, tá? É uma palavra que eu descobri no relatório da Edelman e que explica muita coisa do que está acontecendo na vida, no mercado, no consumo, na vida das pessoas, tá? E middle sense, então, é essa fase que vai dos 55 aos 75 anos. É quase como se fosse uma segunda adolescência ou uma adolescência da vida adulta, da senioridade, né? Uma, uma fase vibrante que vem antes do elderly, por exemplo, né? Então vamos lá. E o midolescente, que seria esse adolescente, essa segunda fase de adolescência, é uma pessoa com 55 anos ou mais que está vivendo uma fase da vida em que propósito, poder e prazer finalmente se encontram. Que barato! Eu amei! E por que eu estou trazendo isso agora? Primeiro porque eu estou quase lá, né? Estou com 54, então logo eu entro nessa midolescência aí, ou adolescência, a segunda adolescência. Mas porque tem uma distância muito grande enquanto o mercado e as marcas olham para as pessoas acima de 55 e o que de fato elas são, o que de fato elas desejam, a fase da vida delas, o que elas estão sentindo e querendo. Então tem uma distância. Então pensa em alguém que você conhece nessa faixa etária, né, dos 55 aos 75 anos. Muitas vezes, em muitos casos, essa pessoa tem uma super autonomia, uma vontade de escolher, de viajar, de estudar, de mudar a rotina, de empreender, de criar uma startup. Ela está reorganizando a vida dela com esses três P's aí: propósito, poder e prazer, tá? E é daí a Edelman trouxe esse dado que eu achei muito interessante. Essa população é uma fatia enorme do mercado, que não dá para desprezar. E a Organização Mundial de Saúde aponta que até 2050 a população 60 mais chega a 2,1 bilhões de pessoas. Tá? Então muda tudo. A gente tem que olhar para esse mercado. As pessoas estão vivendo mais e estão vivendo não só com mais saúde, mas com mais disposição, com mais garra, com mais vontade de viver, com tanta coisa mais legal. E por que o mercado ainda não olha muito para isso? Tá? Então é sobre isso que a gente vai discutir agora, tá? Então eu vou fazer um caminho bem direto. Eu vou mostrar para você o tamanho dessa mudança, vou explicar mais o que é middle sense e porque isso muda muita coisa, falar de alguns erros, falar dessa trajetória, o que a gente como gestor de marketing, o que a gente pode fazer para mudar tudo isso, né? A Edelman fala da vida de 100 anos, a vida de 100 anos está aí, tá? Não é um tema de saúde, é um tema de mercado. Então vamos lá, vamos pensar comigo como marketing. Espera um pouquinho que deu tosse. Se tem mais gente, mais pessoas vivendo mais tempo, a gente tem algumas mudanças básicas que acontecem de uma vez, tá? O número de decisões de compra ao longo da vida aumenta, a duração do relacionamento com marcas aumenta, a quantidade de momentos comerciais que a pessoa atravessa aumenta. Mais anos significa mais influência, porque as pessoas não estão só vivendo mais, elas estão vivendo mais contato com marcas, com produtos de consumo o tempo todo. E antes o mercado tratava a vida como se fosse uma pirâmide. Você sobe, chega no auge e depois desce. Só que agora não é mais aquela coisa linear das fases da vida, gente. Assim como o consumidor, não é eu consumo um tipo de produto quando eu tenho filho, quando eu estou casada, quando eu tô. Não é mais assim essa coisa linear. O consumidor virou líquido, né? Como a gente viu no outro episódio. Como a gente viu no último episódio do funil de vendas, também não é assim.
crio awareness, vou pesquisar mais sobre o produto. Não é essa coisa linear, aquela coisa. A gente vai e vem, a nossa vida é cheia de curvas, de começos, de recomeços, de mudança de carreira, de mudança de núcleo familiar, tá? Então não existe mais aquele by the book, aquela coisa que é previsível, não existe mais previsibilidade na vida de cada um. Uma pessoa de 60 anos pode estar começando uma faculdade de medicina, pode estar criando uma startup, pode estar viajando, pode estar correndo maratona. E não é exceção. Antigamente era um caso e outro, hoje não, hoje faz parte. Hoje a gente conhece pessoas assim, né? E que legal. Então vamos abrir os nossos olhos para esse mercado maravilhoso que não é só de saúde, tá? Porque longevidade, bem-estar, que eu já falei aqui também tá óbvio, tá bombando, mas não é só isso. Vai muito além disso. Então, se você trabalha, né, com marca, produto, serviço, inovação, você está planejando o que você faz, os seus produtos e serviços para uma vida curta ou para uma vida longa, tá? Bom, a ONU, num estudo que ela fez em 2023, ela colocou o envelhecimento como um fenômeno estrutural. Ou seja, tem impacto na economia, em trabalho, em sistemas sociais, não é uma nota de rodapé. Não é simplesmente maior incidência de diabetes tipo 2 e casos de câncer. Vai muito além disso. Bom, então a Edelman, que me inspirou muito para fazer esse episódio, ela fala dessa fase, né, da middle sense, como uma fase de reinvenção, de mudança de identidade, ou em muitos casos de a pessoa assumir quem ela de fato é, assumir sua identidade, e eventualmente um potencial, e tem um potencial subestimado aí, das pessoas, em muitos casos, e desse mercado. Então, nem se fala, é um potencial subestimado absurdo. Eles determinaram que essa fase está ali entre 55 e 75 anos, tá? E se a gente pensa que a adolescência redefine a juventude de certa forma, culturalmente, né, a gente define a vida adulta muito também pela adolescência, a middle sense está redefinindo o meio da vida, a meia-idade. Né? Se você vive até 100, 50, 55 está ali, na meia-idade. E é importante, né, você que trabalha com marcas, com marketing, não considere esse público 55 como produtos para fase de cuidado e fase de encerramento, gente. O estudo da Edelman diz absolutamente o contrário. São mais décadas de consumo, mais décadas de influência e crescimento e desenvolvimento, tá? Idade numérica versus realidade. Idade numérica é muito fácil. Você preenche um formulário lá e segmenta. Gente, a realidade é muito mais complicada. A realidade tem energias diferentes, rotinas diferentes, intenções diferentes, autonomia diferente, tem repertório diferente. Então, para que a gente enquadrar as pessoas em caixas assim? A Edelman chama essa fase de future facing, então pessoas investindo no que vem, no movimento contínuo na forma de viver, gastar e participar. Middle sense não é terceira idade. Middle sense é uma segunda construção da vida, tá? O dinheiro está muito concentrado nessa galera, só que a verba de marketing das empresas está ignorando, tá? Então a gente tem um descompasso aí muito grande. Bom, a Edelman diz que os consumidores 55 mais controlam mais de 50% do gasto global, mas recebem, sabe quantos por cento do investimento de marketing? 10%. Então eles gastam 55% e recebem só 10% do investimento de marketing. Tem alguma coisa errada aí, você concorda comigo? Então é um erro muito grande de alocação. E tem uma raiz cultural, estruturalmente, né, falando, muito forte, que é o etarismo, o ageísmo, como você quiser. O mercado associa a juventude à vibração, a dinamismo, e a maturidade é o resto ali, aquele povo que já está desacelerando,
Final de vida, jogo de xadrez, de dominó, cuidar de netinho. Oi, que mundo que você está vivendo? A vida não é assim mais, há muito tempo, tá? Então eu vou trazer aqui alguns dados. Por exemplo, uma associação americana, a AARP, que agora eu não me lembro, podia ter anotado, mas que está relacionada às pessoas aposentadas, ela trabalha o conceito de economia da longevidade, medindo o impacto do gasto dos 50 a mais no PIB, emprego, renda, em dezenas de economias até 2050, tá? Gente, aqui ela traz a parcela de consumo desse público é absurda, tá? Então, realmente, a quantidade de consumo das pessoas acima de 50 é muito significativa. E muitas empresas, muitas marcas, elas não colocam como público-alvo essa galera. Sabe por quê? Porque elas têm medo de parecer velhas, ultrapassadas. Meu amor, se você não está olhando para esse público, velha e ultrapassada certamente é a sua marca, porque não está conectada com as coisas que estão acontecendo, tá? Mas como é que é esse consumidor na vida real? Vamos colocar ele em cena, né? Então, os 55 mais, ele tá explorando, ele tá treinando, ele tá tomando creatina, ele tá cuidando do cérebro, ele é criterioso, ele escolhe mídia por credibilidade, ele tá vivendo muito, tá? Muito, muito, muito. Então vamos lá. Eu pensei aqui em 3 cenas para te falar, tá? Uma pessoa, tá? Pode ser a Maria, o João, vamos colocar o nome de alguém de 62 anos. A Adriana. A Adriana está planejando uma viagem. E não é uma viagem para descansar, ela só tem 62. É uma viagem com repertório. Ela é uma mulher vivida, que trabalhou, que criou filhos. Ela gosta de música clássica, ela estudou, ela é vibrante, ela faz atividade física há muito tempo. Ela quer experiência ou ela quer um projeto pessoal. Então ela não quer aquela coisa de excursão de idosos, gente. Sai dessa, tá? A Edelman também traz isso. 70% dos adultos 50 a mais planejam viajar no próximo ano. Fizeram 3,6 viagens em 2025 e 45% miram uma viagem internacional em 2026. Tá bom para você? Então tá, Adriana 62 tá nessa. Vamos pensar agora numa pessoa de 50 anos. Eu vou colocar Fábio. Fábio é o nome de alguém de 58. Ele cuida da cabeça como ele cuida do corpo. O relatório diz que mais de 60% dos 50 a mais praticam 4 dos 6 pilares de saúde do cérebro. 3 ou 4 dias por semana, ou seja, atividade física, desafios mentais, conexão social. Então, eles estão super vibrantes. Eles estão aí no ritmo normal de qualquer adulto mais jovem. Agora imagine uma pessoa de 55, vamos pensar num outro nome de alguém para 55 anos. A Patrícia. A Patrícia, ela está buscando fitness, mobilidade, ela está fazendo aula de pilates, né? Ela tem, pela empresa que ela trabalha, ela tem o El Hub, antigo de Gympass, então ela frequenta um monte de atividades físicas e que ilustra que 76% dessas pessoas têm interesse em mercado fitness e mobilidade, tá? É uma loucura. E elas fazem questão de performance física, é só você ir nas academias, tá? Eles não são desconectados de tudo que está acontecendo. Eles são conectados do jeito deles. 89% dos 50 a mais usam rede social. YouTube e Instagram lideram, tá? Mas eles são super representados, tanto na mídia como no marketing. Continuam sendo representados. E daí, você precisa entender, precisa pensar como que eles acreditam nas marcas. Como que credibilidade do que é falado é percebido por eles, tá? Para os middle saints, né, atenção e cultura super importam, mas o valor acumulado pela reputação, não necessariamente pela novidade, tem um valor muito importante. Conteúdo precisa ser crível,
tá? Então precisa ter encontros recorrentes. Então eles estão ativos, sim, mas eles escolhem critério. Então não é quanto esse público compra, mas o que é relevante para ele, tá? Então o que é relevante para ele? Então é importante você não ficar medindo o cliente como uma linha de planilha. Você tem que desenvolvê-lo. A sua marca tem que ser uma parceira da vida dele, tá? Então, aqui a gente precisa ter uma outra lógica. Não é quanto lifetime value, não é quanto essa pessoa vale para o meu negócio. É quanto, presta atenção, que é bem importante, quanto minha marca continua valendo para a vida dessa pessoa quando a vida dela muda. Porque as vidas mudam. E se eu vivo de 55, se eu vivo 40 anos depois dos 55, 45 anos depois dos 55, você acha que eu vou ficar tanto tempo assim tendo o mesmo estilo de vida? Óbvio que não, eu vou estudar, eu vou viajar, eu vou consumir. Então, gente, né? Vamos prestar atenção neste público. E a gente precisa entender o que é relevante para ele, tá? Quanto a vida desse público muda de verdade? Quanto está mudando? A gente precisa entender. O quanto muda, trabalho, casa, saúde, o que muda? O que ele quer preservar com muita força? O que é importante, relevante para ele? É autonomia, é mobilidade, é dignidade, é estar ativo intelectualmente? O que é importante para ele? E em que pontos a sua marca falha com ele? Ou por fricção, ou por falta de intenção, tá? Vejam, não é só a Edelman traz, mas a gente tem outras fontes também. A OCDE também discute como o envelhecimento faz com que as pessoas também se cuidem mais do consumo financeiro. Então, você tem que ter clareza nos contratos, clareza, né? Então, tem que ter uma continuidade em tudo. Você pensar na continuidade e adaptar para as fases que essa pessoa vai ter, tá? Então, um conteúdo bom não resolve confiança. Não adianta você fazer um Reels bem editado, com uma trilha legal, frases de efeito e pronto, construir marca. Não é assim que funciona na vida real. O público 55+, ele é importante confiança. Então, você tem que ter uma pilha de confiança, acumulando ações que vão gerar essa confiança, tá? É reputação. E reputação a gente não constrói assim com uma campanha curta, um impulsionamento legal, uma live de influenciador maneiro. Nossa, maneiro denuncia a idade, né? Confiança não pode ser tipo fogo de artifício. Uma ação que foi lá, brilhou, acabou. Não. Confiança, reputação é tijolo a tijolo, tá? Você vai construindo, de repente a parede está pronta, tá? Então é uma construção. É quando você vê, meu Deus, aquela parede vai aguentar muita coisa, tá? Então, não quero dizer que o público 55+, ele não gosta de Reels bem feito. Não quero dizer que ele não gosta de conteúdo moderno, não é isso. Não quero dizer que ele não consome digital, lógico que ele consome. Mas isso também não é que você tem que falar com ele com voz pausada, voz de hospital ou coisas assim, nada disso. É que para ele confiança não se constrói assim. Tem que ter consistência, tem que ser procedência. Ele fica assim, legal, isso é bonito, mas isso se sustenta? Isso tem fundamento, tá? É isso que é importante. O valor da credibilidade para esse público não é só você chamar a atenção dele, é uma credibilidade acumulada, tá? Então existem muitas camadas, eu vou te falar algumas delas, tá? Primeira camada, procedência. É quando a pessoa pensa, isso existe de verdade. E aqui entra o básico bem feito que muita marca ignora, porque não necessariamente dá glamour, não necessariamente viraliza, mas precisa ter. Site claro, informação clara, suporte funcionando, explicação que não enrola, prova, evidência que não está escondida, tá? Que eu também falei isso no colapso do funil clássico de vendas no último episódio, gente. Vejam como as coisas se repetem com fontes diferentes, com temas diferentes. Básico bem feito tem que acontecer, tá?
Então, básico bem feito. Não demorar, não ficar claro, não travar, não demorar para responder. Se tiver fricção, não for bem feito o básico, meu amor. Eu tô falando muito meu amor hoje, né? E é antipático isso. Não sei porque eu tô com essa. Essa middle sense tá me pegando. Eu acho que eu sou uma middle sense precoce. Pode ser. Segunda camada, validação externa. É quando a pessoa pensa, legal, essa marca não está falando só dela mesma. Ela é parceira, eu estou reconhecendo. Gente, tem muita diferença entre você perceber alguém fazendo publi do que alguma fonte confiável recomendando. E o público 55 mais percebe a pessoa que está falando porque ela está recebendo e a pessoa porque ela está falando porque ela realmente confia, tá? Então vamos lá. Essa primeira camada é o básico bem feito, depois a gente tem a validação externa, aqui a gente entra na repetição coerente. As pessoas gostam de padrão, e não é só as pessoas 55 mais. A gente quer ter previsibilidade, a gente não quer ter surpresa em cada vez que a gente tem um relacionamento com uma marca, tá? Importante a gente ter essa clareza, ter essa confiança, essa segurança, tá? Então a gente precisa entender que a repetição não é insistência, não é chatice, não é falta de criatividade, é confirmação. Então, o mesmo tipo de mensagem, mesmo tom, a mesma coerência precisa continuar, tá? Não é aquela marca que diz uma coisa a outra, amanhã muda o discurso, depois ela terceiriza, muda a agência, muda tudo. Para esse público, a gente precisa construir um ecossistema de comunicação. Não campanhas isoladas que não falam uma com a outra. Não é campanha, eu apareço, eu grito, eu sumo. Mas eu apareço, eu sustento, eu volto, eu tô ali, tá? Então imagina, por exemplo, uma marca de suplemento alimentar, que é uma área que eu adoro. Ela posta um vídeo lindo, maravilhoso, dizendo qualidade e segurança em primeiro lugar. Beleza, é uma promessa. Só que confiança não fecha aí. Fecha quando você entra no site e tem informação, tem rastreabilidade, tem prova social. Quando você vê a marca em ambientes sérios, em lojas, em farmácias e pontos de venda sérios, com gente que entende do assunto defendendo a marca, tá? Então é ao longo de semanas, essa mensagem é repetida de forma coerente, sem exagero, sem drama, sem desaparecer. Então isso é um padrão, tá? Viral é legal, dá um pico, chama atenção, faz um barulho. Só que confiança dá permanência. E confiança é importantíssimo para todo mundo. Mas para esse público 55 mais que já viveu muita coisa, é extremamente relevante, tá? Então vamos lá. Se confiança então é construída por acúmulo, o que uma marca precisa desenhar primeiro? Produto, linguagem, canal. Vamos pensar nisso? Primeiro, um colinho d'água. De novo, a vida é longa. A gente tem só nessa fase da middle sense de 55 a 75 é uma loucura, muito tempo, né? Então a gente não precisa fazer uma campanha para 60 mais, a gente precisa acompanhar a vida da pessoa em todas essas décadas, tá? E então eu resolvi separar para você em 4 movimentos, né? Para ficar fácil para a gente analisar aqui e entender melhor. Que tal? Então vamos lá. Movimento 1. Se você quiser anotar, são dicas bem legais que eu levei um tempão para fazer. Parar de vender idade e começar a vender intenção, tá? Gente, eu não aguento ovelhinha sênior. Além de ser falta de criatividade, não suporto, tá? Como se fosse um gueto, como se fosse agora você vai consumir isso. Eu não quero ser lembrado como uma categoria, eu quero ser respeitado na minha experiência. Então, segmente, ao invés de segmentar por idade, por intenção, como eu falei no consumidor líquido. Por autonomia, por mobilidade, por energia, por relaxamento, sei lá, por prazer. Tá? Você não vende, por exemplo, no turismo, viagem para a terceira idade, pelo amor de Deus. Mas venda viagem para quem quer repertório sem perder o conforto. Muda tudo, tá? Comida, tudo que você for usar para terceira idade ou que tem um cuidado especial, não coloque
fase da vida como critério de segmentação, nem na comunicação, tá? Venda comida que dá leveza, prazer sem punir. Então não infantilize e não envelheça, sem moralismo, sem territorialismo, tá? Você não vende atividade para um fit. Você não vende reabilitação, gente, mobilidade para sustentar a liberdade, por exemplo. Tá? Inclusive, esse público tem um interesse altíssimo, né, nesse mercado fitness. Ok, gente? Então, movimento 1, para de vender a idade, vende o que você quer, comunica o que você quer oferecer para a pessoa. Movimento 2, reescreva o tom. Entre na autonomia. Então, assim, você quer falar de longevidade, tá? Se você focar no medo, você vai adoecer, você vai falhar. Não, você quer dar autonomia para a pessoa, você vai manter a mobilidade, você vai viver com mais clareza. E toda vez que uma marca fala com alguém de 60 a mais, dá a impressão que ela está diminuindo. E quando ela diminui, quando ela enquadra, quando ela fala que essa pessoa tem necessidades especiais porque ela é mais fraquinha, gente, acabou. Então não fale, não fique desamparado, fale, planeja para ter liberdade. Em vez de falar, apague sinais, fale, realce a sua presença. Tá? Então vamos, agora presta atenção, vamos tirar do concerto e vamos colocar na identidade, tá? E aí você precisa continuar assim, tira do concerto, como se a pessoa 65, acima de 55 tivesse defeitos, como se envelhecer trouxesse problemas. Gente, idoso é um jovem que deu certo. Idoso é um jovem que deu certo, tá? Então vamos parar com essa história. Então a gente assim, parar de fazer na comunicação aquelas campanhas hero, sabe? Aquilo que vai com tudo. Vamos fazer série. Série de conteúdo que explica, que prova, que acompanha, né? Não aqueles picos de informação. As pessoas querem consistência, elas querem gerar, criando confiança. Sem exagero, sem grito, sem promessa milagrosa. Você pode fazer isso em todos os canais, os mesmos canais. Construa esse ecossistema de relacionamento com as pessoas, tá? Então, nada de campanhas. E quem está falando isso também é o estudo da Edelman. Vamos para mais, então. Né? Então, esse é o redesenhar canais, né? O movimento 2, conteúdo como ecossistema. Movimento 4 é tratar a middle science como uma galera que está crescendo, que está se desenvolvendo, que está encarando um futuro que vai ser de décadas para ele. Então não é fim da vida, é metade da vida, talvez, em muitos casos, tá? Então, para de pensar que é um público que você só vai manter até ele morrer. Não, meus amores. Esse público não está ali só aproveitando a aposentadoria, ele está experimentando, ele está vivendo, ele está trocando, só que ele troca e ele experimenta e ele busca com critério, então você tem que conquistar a confiança dele. De novo, ele é mais seletivo, tá? Então vamos lá, eu pensei até no mini plano aqui. Em 30 dias você precisa dar uma auditoria aí no que você está fazendo, faz um diagnóstico rápido. Você fala com autonomia ou fala com medo com esse público? Você reforça o medo ou você reforça a autonomia? Né? No positivo ou negativo? Ele aparece no teu público nessa auditoria como protagonista ou como figurante? Dá uma olhadinha se não tem nenhuma fricção aí. Se a experiência que a tua marca proporciona ou comunica, ela humilha, ela complica ou ela cansa, tá? Escolha uma intenção, construa um pacote. Por exemplo, eu vou trabalhar com esse público com autonomia e mobilidade. Ajuste o seu atendimento, ajuste a clareza, crie prova social, crie uma série de conteúdos, use creators maduros, não pela estética, gente, pela credibilidade, tá? Daí você começa a ter uma pista, construir uma arquitetura de marca que tenha relevância no lifespan, nessa duração de vida, tá? A marca como parceira de vida ao longo das fases, não como empurradora de uma fase só, tá? Então, se você faz uma campanha pensando para 60 mais, você ganha só um pico. Agora, se você faz uma série, um corredor, um runway de longevidade, você ganha décadas, tá? Qual o risco de eu não fazer isso, Célia? Qual o risco de você não fazer isso? Você continuar
gastando energia para disputar o mesmo público de sempre, enquanto você está ignorando um público que tem tempo, tem critério, tem poder de compra e décadas pela frente. E isso, no longo prazo, não é só uma escolha criativa, é uma escolha de crescimento, tá? Então, 5 erros clássicos, então, para resolver. Tratar 55 como um público só, 55, 65 e 75, eles não são a mesma vida, né? Eles são uma fase de reinvenção. Então, você precisa ajustar sem estereotipar. Já falei do erro 2, que é vender idade, não vender intenção. Não, o erro 3 é usar medo como padrão, né? Você vai perder, você vai cair, você vai adoecer, Não, é focar nas coisas boas que a pessoa vai ganhar. Medo vem de muito curto prazo. É muito viés cognitivo. A autonomia vai sustentar você, tá? A confiança, o outro erro é achar que confiança nasce num postzinho bonitinho, um vídeo bom e pronto. Vou colocar, fiz um vídeo especial para esse público, vou colocar lá. Não. A gente tem que juntar vários sinais para criar credibilidade, tá? Outra coisa, não caricature os 55 mais. Ninguém fofo, ninguém frágil. Você acha que você está incluindo, mas você está afastando, tá? É muito delicado. Então, assim, as marcas não estão perdendo o público 55 por falta de verba. Elas estão perdendo o público 55 mais por preguiça cultural. Por preguiça cultural de investigar essas pessoas, tá? E agora eu vou levar vocês para um caminho que eu acho muito legal, que é o caminho das startups. Porque as startups são um radar de futuro, são ou não são? Né? Elas trazem inovações, trazem novidades, elas estão criando soluções e elas estão enxergando bem na frente. Então eu vou te falar de algumas ondas de startups em áreas que elas estão atuando bem legal. Tem uma startup que tenta mexer no relógio biológico. E se eu conseguisse aumentar anos de vida saudável com ciência, tá? Tem a Retro Biosciences, que é uma biotech de longevidade, que ela pesquisa intervenções que aumentam o health span, ou seja, mais anos com saúde, não simplesmente mais anos de vida que a gente não quer. Então tem essa onda 1 de várias startups trabalhando para mexer no relógio biológico, tá? E tem a onda 2, as que mexem no dia a dia para nossa vida também ter mais autonomia, ter mais apoio, tá? Tem uma startup chamada Papapols. Ela traz a companhia, é um suporte bem prático, né? Que você para ajudar as pessoas que precisam de apoio, né? Lembra, a gente tem várias idades aí, né? E às vezes a gente precisa de apoio. Então é alguém que conversa, tem tecnologias, então são amigos dessas pessoas. Tem Vida em Casa com Dignidade, que é Honor My Home mais plus Home Instead. É um cuidado domiciliar em escala, é uma plataforma para cuidado em casa também. Então, no Brasil tem a Senior Concierge, que ela apoia essa pessoa e a família com a ideia de envelhecer com independência. Usa serviço, usa tecnologia, organiza a rotina, né, trazendo autonomia e tranquilidade para todo mundo. E a onda 3, as que vendem prevenção como um serviço premium. Está crescendo muito, que é tratar esse público, tratar a longevidade como um modelo de assinatura. A gente tem, por exemplo, a Fountain Life, que é uma clínica que tem um diagnóstico avançado e prevenção, exames, biomarcadores, para a gente detectar risco antes de virar problema. Tá? E o inimigo dessa galera toda, né, principalmente dessa terceira onda, é tratar a saúde de forma reativa. Tem o problema, eu vou atrás. Não, eu trato antes. Bom, e por que eu trouxe isso aqui no meio desse episódio? Porque elas mexem com as marcas tradicionais, com as empresas tradicionais, né? Porque elas mudam o padrão de expectativa. Depois que você vê, né, uma empresa mexendo nisso tudo, criando clínica para prevenção, biotechs e tudo mais, o que uma empresa convencional, vamos dizer assim, precisa fazer para não ficar velha por dentro, tá? Então é entender, né, esse poder de escolha do middle cent, né, que ele
algumas coisas são muito básicas para ele. Ele é influente, ele ama viajar, ele ama bem-estar. Então, vou trazer esses exemplos aqui. Então, ele quer escolher o que ele consome, com quem ele conecta, com quem ele prioriza, o que ele vai fazer com o tempo dele, tá? Então, por exemplo, a Edelman fez uma coisa super simbólica, que ela criou o Power of 55, né, 55, uma lista curada de celebridades acima de 55 escolhidos por credibilidade, relevância cultural e performance. Por que isso importa? Porque é o tipo de influência que realmente está fazendo sentido para essas pessoas, porque as pessoas confiam, né? Então, a influência jovem tende a ter velocidade, mas a influência madura tem gravidade, ela puxa decisão, ela sustenta a confiança, tá? E usar esses creators como porta-voz de clareza, para construir reputação, como ponte de geração, tá? Outra coisa, né, como da questão da viagem, viagem também não é turismo, é identidade. Então, aquele dado de viagem que eu trouxe, que é da Associação Americana, mostra que nos Estados Unidos isso é uma loucura, né? As pessoas estão viajando acima de 55 de maneira absurda, muito, muito mais. E até que no Brasil, a pessoa de 60 mais, ou 55 mais, gente, ela não está buscando, como antigamente, o resort all inclusive, né? Aqui é um roteiro que tenha significado, gastronomia, cultura, natureza, bem-estar, tá? Ela quer tudo que o jovem quer, só que ela não aceita caos. Ela quer clareza, ela quer organização, tá? Então, luxo para esse povo, para essas pessoas 55 que eu estou entrando nele em julho, previsibilidade, flexibilidade, conforto sem infantilização, experiência com repertório, tá? É para isso. O envelhecer também, o wellness, aqui, o wellness está em tudo também, né? Mas assim, por quê? A Nielsen tem um report de 2025 que diz 63% dos consumidores priorizam mais sono de qualidade e saúde mental do que 5 anos atrás. Tá? Então a questão do wellness virou uma loucura. É um consumo, mas é um consumo com exigência. E o mercado de global de wellness, gente, a economia global de wellness vai chegar, em 2025 estava 6,8 trilhões de dólares e vai chegar 9,8 trilhões até 2029. Um absurdo. E como isso se conecta com o Middle Sense? Porque a fase em que o wellness deixa de ser projeto estético, é projeto de vida. É para sustentar energia, sono, humor, mobilidade, clareza, tá? Só que a gente não quer promessa milagrosa, a gente quer prova, evidência, tá? Então a gente precisa de transparência e construir o tempo todo, tá? É muito interessante. Então a gente não pode deixar. Cuidado com a estética do anti-idade como guerra. Ficar falando anti-idade, gente, idade você não tem como você lutar contra, é inevitável. Então, cuidado com essas explicações, né? A WGSN, que é um outro instituto muito legal de tendência, já vem tratando longevidade como a nova fronteira da beleza. E que tem muito, muito mais a ver com bem-estar e futuro do que apagar sinais, tá? Então a gente observa até que há muitas marcas brasileiras, como o Boticário, têm conteúdos específicos para pele madura, menopausa, tá? E não é falar como se estivessem consertando um problema. Não é legal, tá? Quando a vida é longa, gente, a paciência com promessa vazia, meu Deus. A gente liga o e não quer saber disso, tá? Então a gente tá mais seletivo, sim, a beleza madura quer saber de ciência, mais clareza, mais prova, menos fantasia. É muito importante. Então a gente precisa sair nesse ambiente da história da negação do anti para uma estética de intenção. Conforto, performance, identidade, saúde percebida, tá? Se eu fosse uma marca dessa área, eu jamais colocaria o anti. Eu colocaria o pró-pele, pró-rotina, pró-presença. Pele madura, beleza madura, não é nicho, tá, gente? Porque tá
maioria do mercado daqui a pouco. Então, gente, preciso aprender sobre isso, né? Estudar essa fase com liberdade, entender. E as pessoas nessa idade também estão buscando entender, aprender do seu jeito, percebendo que elas continuam com curiosidade, que elas querem ampliar repertório e estão redescobrindo o prazer de aprender sem a pressão, sem a ansiedade da juventude, sem ter que estudar para passar no vestibular, sem ter que estudar para passar no Enem, tirar uma boa nota no Enem. Provas não é para isso, é para o seu próprio deleite, tá? Ou para rearranjo da carreira, para reinvenção, para começar um curso novo, para fazer uma consultoria, uma mentoria, para empreender, para projetos menores, para ter side hustles, enfim, mais autonomia. Tem, né, a Mature, né, que começou como uma startup, ela trabalha também com empregabilidade e desenvolvimento para pessoas 50 a mais e tal. Existe demanda, existe ecossistema, existe eventos, tá? Tem tudo para esse público. Desde que ele não seja tratado como desatualizado, ele é um público com repertório e um público com muito potencial. E a gente fala, às vezes, de requalificação como se fosse remédio. Mas para muitas pessoas é um recomeço intencional, com prazer, com vontade. Tá? O que é pouco, por exemplo, pouco atendido no Brasil? Trilhas curtas por projeto de vida, seja em turismo, seja em formação de carreira. Mentoria reversa, mentoria de pares, 55 mais, aprendendo com 55 mais. Plataformas de trabalho, de projetos e trabalhos por escopo, então consultoria por demanda, produtos financeiros para transição, tá? Então tem gente que chega aos 60 com uma mala de repertório maravilhosa. E essa mala de repertório, ela não precisa ser colocada num baú dentro de casa e ficar lá, morrer. Não, o que eu faço com ela? Quero transformar isso no próximo capítulo, porque a vida continua acontecendo, tá? Por exemplo, oportunidade para comunidades, novos clubes, pertencer sem ser grupo de idosos, sem ser terceira idade, uma comunidade que compra experiências com vínculo social, porque é importante. Encontros, rotinas, isso para todo mundo. Por que vocês acham que clubes de leitura estão crescendo, clubes gastronômicos? Porque é pretexto para as pessoas se encontrarem, né? Clube Cultura, do Café Cultura, por exemplo, é um clube de leitura, encontros mensais, tudo isso está acontecendo. Gente, ninguém quer nada que grite terceira idade, a gente quer coisa assim, isso combina com você, tá? Então é uma sensação, é algo ótimo, então pense em clubes de experiências, em clubes de práticas, em clubes de projetos, tá? Tudo isso se costura e pode ser muito legal, porque 55 a 75 não é a gente falar de despedida, fala de virada, fala de reinvenção. E não fala assim, o mercado precisa incluir os maduros. Gente, deixar de excluir é bem diferente, tá? Bom, depois que você terminar esse episódio aí, pega o seu portfólio, você, meu colega 55 mais, seu site, seus anúncios, ou você que trabalha em agência, trabalha com marketing, anota aí. Escreva, risque, onde tiver medo, conserto, antidade, tom de sermão, infantilização, letra miúda, promessa vazia, mude tudo para autonomia, clareza, prazer, respeito, pertencimento, intenção. Se a tua marca tá mais lá na primeira relação de palavras, ela não tá preparada para a vida longa, não, tá? Você tá vendendo o próprio preconceito da idade que de repente essa tua marca tem. Gente, adorei fazer esse episódio, fiz ele com muito gosto, com muita vontade, porque eu tô na fronteira, né? Já tô vivendo em versão beta essa galera. Então a provocação final é: se a sua marca trata 55 mais como fim, sua marca vai envelhecer antes que esse cliente. E não adianta a campanha bonita, porque o mercado vai seguir vivendo sem você. Eu vou dar eu vou dar uma dica de série. Grace and Frank, com a Jane Fonda. São duas mulheres maravilhosas,
que estão aí 75, 75 mais já na vida real, mas na série por aí, e que elas criam uma startup sensacional. Eu tô reduzindo muito o que é a série. Grace and Frank, assistam, sensacional. Leiam os livros também da Julia Cameron. O Caminho do Artista é o mais clássico, mas ela tem vários outros. Tem a Arte da Escuta, tem um livro específico para 50 mais, também muito legal. E, gente, no mais, é não rotular, não identificar. Então, eu dei a série para você ver como você pode se reinventar beirando os 80 e que a gente não é um número. Nós somos pessoas cheias de energia, prazer, vontade, propósito, com tempo, com dinheiro para fazer acontecer. Sua marca não está vendo isso? Espero que você tenha curtido o episódio. Middle Sense. Se você curtiu, por favor, compartilhe. Me diga que você está gostando dos vídeos, se está sendo tranquilo para você. Para mim é um desafio, porque eu tenho que ler as minhas anotações, tento olhar para a câmera, às vezes não dá certo. Mas é isso. Te espero daqui a 2 semanas com mais um episódio de Tendências de Mercado e Consumo. By the way, eu sou a Célia Linsingen. Eu não expliquei muito, mas eu vou fazer você ouvir outros episódios para você conhecer mais de mim, que lá eu sempre falo. Tá bom? Beijo, até o próximo.